O milagre que mudou a vida de Tatiane, da escuridão à luz na Igreja Universal. Tatiane tinha apenas 24 anos, mas seu rosto já carregava o cansaço de quem lutava há muito tempo. Há quase um ano, ela acordava todas as manhãs com um medo que a apertava o peito, sua urina saía escura como café, quase preta, e uma dor aguda no lado direito do abdômen a deixava curvada na cama. Os médicos não davam um diagnóstico claro. Uns falavam em pedras nos rins, outros em infecção grave, mas nenhum remédio adiantava. Os exames mostravam alterações, mas nada que justificasse aquele sofrimento constante. É estresse, disseram. Mas Tatiane sabia que não era só isso. Às vezes, sentia como se algo a sugar por dentro, uma fraqueza que nem o café da manhã conseguia disfarçar. O pior não era só a doença. Era o desespero. Ela trabalhava como caixa em um supermercado, ganhava um salário mínimo e já havia gasto tudo o que tinha em consultas, remédios e exames. A mãe, donas de casa, chorava em silêncio, vendo a filha definhar. O namorado, que antes a apoiava, começou a se afastar. Você está sempre doente, Tatiane. Não aguento mais ver você assim, disse-ele numa discussão que terminou com a porta batendo. Foi o golpe final. Naquela noite, ela se trancou no banheiro e chorou até não ter mais lágrimas. Deus, se você existe, me ajuda. Porque eu não aguento mais. Foi então que sua colega de trabalho, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável, colocou a mão em seu ombro e disse: Minha filha, você já tentou a Igreja Universal? Lá, Deus opera milagres. Eu já vi gente sarar de coisa pior que a sua. Vamos hoje à noite. Não custa nada tentar. Tatiane hesitou. Não era de frequentar igrejas, mas o desespero falava mais alto. Tudo bem, respondeu, secando as lágrimas. Vou. Quando Tatiane entrou na Igreja Universal da sua cidade, sentiu algo diferente no ar. Não era só o cheiro de incenso ou o som dos hinos animados. Era uma energia, uma força que parecia abraçá-la. O pastor, um homem de voz firme e olhos brilhantes, falava sobre fé como uma chave que abre portas impossíveis. Deus não abandonou você. Ele está aqui, agora, pronto para te libertar, gritava, enquanto as pessoas ao redor levantavam as mãos e choravam. Tatiane sentou-se num banco do fundo, com as mãos trêmulas. Dona Maria segurou sua mão e sussurrou: Confia, filha. Hoje sua vida muda. Naquele culto, houve uma corrente de oração. O pastor chamou todos os que estavam doentes para a frente. Tatiane hesitou, mas Dona Maria a empurrou gentilmente. Vai, minha filha. Jesus está te esperando. Quando ela se ajoelhou no altar, o pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que a fez estremecer. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Saia, espírito de morte. Esta jovem é propriedade de Deus. Ele ungiu sua testa com óleo e ordenou: levanta e recebe sua cura. Tatiane sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram diferentes. Ela não sabia explicar, mas algo dentro dela tinha se mexido. O pastor então anunciou: esta noite é noite de fogueira santa. Quem quiser ver o milagre de Deus, venha à vigília à meia-noite. Tatiane não pensou duas vezes. Ela voltaria. Na vigília, o ambiente era ainda mais intenso. Velas acesas, pessoas orando em línguas, testemunhos de curas sendo dados no altar. O pastor falava sobre a campanha da fé que vence o impossível e como o dízimo e as ofertas eram sementes para colher bênçãos. Deus não é injusto. Ele quer te abençoar, mas você precisa dar o primeiro passo, dizia. Tatiane, com as últimas economias no bolso, decidiu entregar uma oferta de fé. Não era muito, mas era tudo o que tinha. Senhor, eu dou isso para o Senhor como prova da minha fé. Eu creio que o Senhor vai me curar, sussurrou, colocando o envelope no cesto. Quando o pastor chamou os enfermos novamente, Tatiane foi uma das primeiras a se levantar. Dessa vez, a oração foi mais forte. O pastor segurou seu braço e ordenou: em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora. Os rins dessa jovem são restaurados. O sangue dela é purificado.
receba sua cura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tatiane caiu no chão, sacudida por algo que não conseguia controlar. As pessoas ao redor oravam por ela, colocando as mãos em seu corpo. Ela sentiu como se algo pesado tivesse saído de dentro dela. Quando se levantou, o pastor olhou nos seus olhos e disse: "Vá para casa e tome um copo d'água em nome de Jesus. Amanhã, você vai ver o milagre." Tatiane acordou no dia seguinte com um medo familiar, mas, quando foi ao banheiro, quase não acreditou no que viu. A urina estava clara, quase transparente. Sem dor. Sem escuridão. Ela correu para o quarto da mãe, mostrando o copo como se fosse um troféu. "Mãe, olha. Olha só." A mãe caiu de joelhos, chorando e agradecendo a Deus. Tatiane voltou à igreja no domingo seguinte para dar seu testemunho. Subiu ao altar com lágrimas nos olhos e contou como Deus a havia curado. "Eu não tinha mais esperança, mas Deus me mostrou que Ele é real. A minha vida mudou." O pastor sorriu e disse: "Isso é fé, irmãos. Quando a gente confia em Deus, Ele faz o impossível." Aplatearam. Muitas pessoas se aproximaram depois para pedir oração, inspiradas pela história dela. Tatiane começou a frequentar a igreja regularmente. Participava das campanhas, das correntes de oração, das vigílias. Aprendeu que a fé não era só para curar doenças, mas para transformar toda a vida. Pouco tempo depois, conseguiu um emprego melhor. O namorado, ao ver sua transformação, voltou arrependido, e eles começaram a reconstruir o relacionamento com Deus no centro. Hoje, Tatiane é uma das primeiras a chegar nos cultos. Ela ajuda nas campanhas, ora pelos enfermos e sempre lembra: Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de nós mesmos, Ele está lá, esperando a gente dar um passo de fé. Seu testemunho é contado e recontado na igreja, provando que, onde a fé é verdadeira, os milagres acontecem. Lição de vida: muitas vezes, a gente acha que o problema é grande demais, que não tem saída. Mas Deus não olha para o tamanho do nosso problema, e sim para o tamanho da nossa fé. Tatiane poderia ter desistido, poderia ter se afundado na tristeza, mas ela escolheu acreditar. E quando a gente confia em Deus de verdade, Ele faz o que nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma força humana pode fazer. A cura dela não veio de um hospital, veio do altar. Não veio de um médico, veio de Jesus. E se Deus fez por ela, pode fazer por você também. Basta dar o primeiro passo. Basta ter fé. Era uma noite de quarta-feira, como tantas outras na congregação cristã no Brasil. O salão estava cheio de irmãos cantando hinos com o coração, enquanto o perfume do incenso subia como uma oração. Entre eles, estava Tatiane, agora com a saúde restaurada, mas com o coração ainda mais cheio de gratidão. Ela olhava para os rostos ao seu redor e pensava: quantos aqui estão carregando uma dor que só Deus pode curar? Naquele mesmo culto, do outro lado do salão, sentava-se o irmão Marcos, um homem de quase 50 anos, com as mãos marcadas pelo trabalho duro. Há 2 anos, ele vinha lutando contra uma doença nos rins que os médicos diziam não ter cura. As sessões de diálise o deixavam fraco, e a cada consulta, a esperança parecia se esvair mais um pouco. Sua esposa, irmã Clara, orava todas as noites, molhando o travesseiro com lágrimas, enquanto via o marido definhar. Marcos já tinha ouvido falar do milagre de Tatiane. Até mesmo o médico que o acompanhava, um homem cético, havia comentado: não faz sentido, mas aquela moça está curada. Os exames não mentem. Aquelas palavras ecoavam em sua mente enquanto ele se ajoelhava no altar naquela noite. Senhor, se a senhora curou Tatiane, o Senhor pode me curar também, sussurrou, com a voz embargada. Os irmãos ao seu redor oravam em voz alta, clamando por misericórdia. De repente, Marcos sentiu algo diferente, uma paz que ele não sentia há anos. Não foi um raio, não foi um barulho, mas uma certeza profunda no coração: Deus ouviu. Quando ele se levantou, as lágrimas escorriam sem controle, mas desta vez não eram de dor, eram de alívio. Na manhã seguinte, Marcos acordou com uma energia que não sentia há muito tempo. Foi ao banheiro e, para sua surpresa, não sentiu aquela dor aguda que o acompanhava há meses. Sua esposa, assustada com tamanha mudança, insistiu para que fosse ao hospital. Os médicos, espantados, repetiram os exames 3 vezes.
Os rins, antes quase sem função, estavam operando normalmente. Isso não é possível, disse um deles, coçando a cabeça. Mas está aqui, nos resultados. Quando Marcos voltou à igreja no domingo seguinte, não conseguiu conter as lágrimas ao subir ao púlpito para dar seu testemunho. Irmãos, eu vim aqui todas as semanas, mas confesso que, no fundo, duvidava que Deus pudesse me curar. Mas Ele não só pode, Ele quer. Não foi a diálise, não foram os remédios. Foi Jesus. O mesmo Jesus que curou Tatiane, que abriu os olhos dos cegos na Bíblia, que ressuscitou Lázaro, me tocou naquela noite de quarta-feira. O pastor, com os olhos brilhando, acrescentou: meus amados, Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Não é porque a gente não vê que ele não está agindo. Às vezes, a gente ora e a resposta demora, mas Deus sabe o momento certo. Ele não é um mágico que atende pedidos, ele é um pai que sabe o que é melhor para seus filhos. E assim, mais um milagre se juntava à lista daqueles que a igreja guardava no coração. Não era algo que se anunciava com alarde, mas que se compartilhava com lágrimas de gratidão, de irmão para irmão, de família para família. Porque na congregação, os milagres não são apenas histórias do passado, são provas vivas de que Deus ainda está no trono, ainda ouve, ainda age. E se você está lendo isso hoje, carregando uma dor, uma doença, uma luta que parece não ter fim, saiba, o Deus que curou Tatiane Marcos não é um Deus distante. Ele está perto. Talvez ele esteja só esperando você dar aquele passo de fé, como eles deram. Talvez a sua cura, a sua vitória, esteja mais perto do que você imagina. Basta acreditar. Basta se render. Porque onde a fé é verdadeira, os milagres não são exceção, são a regra. Naquela mesma semana, enquanto os irmãos ainda celebravam o milagre de Tatiane Marcos, outra família na congregação vivia um desespero silencioso. Era a história de Dona Maria, uma senhora de 68 anos, mãe de 5 filhos e avó de 9 netos, que há mais de um ano lutava contra um câncer agressivo. Os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer. As quimioterapias não surtiam efeito, e a dor era tão forte que, às vezes, ela mal conseguia se levantar da cama. Seus filhos, todos membros fiéis da igreja, oravam sem cessar, mas a cada exame, as notícias pioravam. Até que, numa quarta-feira de culto de oração, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui precisa de um milagre urgente? Quem está com o coração partido, com a fé abalada, mas ainda assim quer crer? Dona Maria, fraca, apoiada no braço da filha mais velha, levantou a mão trêmula. Não conseguia nem falar, só chorava. O pastor se aproximou, impôs as mãos sobre ela e orou com uma autoridade que só vem de quem conhece o poder de Deus. Senhor, o Senhor é o mesmo que sarou os leprosos, que ressuscitou Lázaro, que secou o mar vermelho. Se é da tua vontade, toca nesta serva agora. No dia seguinte, Dona Maria acordou diferente. A dor que a acompanhava há meses tinha sumido. Ela se levantou sozinha, tomou café, e quando a filha chegou para ajudá-la, a senhora sorriu e disse: Filha, eu tô boa. Não sinto mais nada. A filha, incrédula, levou-a ao médico na mesma hora. Os exames mostravam, o tumor havia desaparecido. Os médicos não tinham explicação. Só balançavam a cabeça, enquanto Dona Maria, com os olhos cheios d'água, segurava o laudo e dizia: Isso não foi medicina, minha filha. Isso foi Jesus. A notícia se espalhou rápido. No domingo seguinte, Dona Maria subiu ao púlpito, não mais como uma doente, mas como uma testemunha viva do poder de Deus. Ela contava, entre lágrimas e risos, como Deus a tinha tirado do vale da sombra da morte. Eu já estava me preparando para partir, ela dizia, mas Deus disse: não é hoje. Eu ainda tenho um propósito para você. E assim, mais uma vez, a igreja viu que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a idade, não importa o diagnóstico, não importa quão sem esperança a situação pareça. O que importa é a fé. Uma fé que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Uma fé que se agarra à promessa de que, para Deus, não há impossíveis. Se você está lendo isso hoje e pensa que seu caso é pior, que sua dor é grande demais, que sua batalha já dura tempo demais, lembre-se de Dona Maria. Lembre-se de que o Deus que a curou é o mesmo Deus que segura suas mãos agora.
Talvez ele esteja só esperando você soltar aquele último resquício de dúvida, aquela última sombra de medo, e confiar nele completamente. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas. São realidades. São vidas transformadas, corações restaurados, famílias reunidas. E o melhor de tudo, são sinais de que Deus ainda está escrevendo histórias de vitória, todos os dias, na vida daqueles que creem. Era uma manhã de domingo na congregação cristã no Brasil, e o sol entrava pelas janelas do templo, iluminando os rostos de quem ali estava com um brilho especial. Dona Maria, agora com a saúde completamente restaurada, sentava-se ao lado de seu filho, João, que não tirava os olhos dela. Ele ainda se emocionava ao lembrar dos dias em que viu a mãe fraca, quase sem forças, e agora ali estava ela, sorrindo, cantando os hinos com voz firme, como se nunca tivesse passado por tamanha provação. Mas aquele dia não era só sobre Dona Maria. Enquanto o coro entoava glória a Deus nas alturas, uma jovem chamada Ana, que estava no fundo do templo, sentia o coração apertado. Ela havia chegado ali arrasada, depois de anos lutando contra uma depressão que parecia não ter fim. As noites eram as piores, chorava até adormecer, sem ver saída. Os médicos falavam em remédios, terapias, mas nada preenchia aquele vazio. Até que uma amiga, que também frequentava a CCB, a convidou: vem comigo só uma vez. Deus pode fazer por você o que nenhum médico conseguiu. Ana veio sem muita esperança, mas algo a seguiu até ali. Enquanto ouvia os testemunhos daqueles que haviam sido libertos, curados, restaurados, uma voz dentro dela sussurrava: e se fosse verdade? E se Deus realmente pudesse me tirar dessa escuridão? Quando o pastor fez o convite para quem queria receber uma bênção especial, ela hesitou. Mas então lembrou das palavras de Dona Maria no testemunho da semana passada: Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Com as mãos trêmulas, Ana se levantou. Caminhou até a frente do templo, sentindo cada passo como se estivesse saindo de um pesadelo longo demais. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou, ela sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não foi uma emoção passageira, não foi alívio momentâneo. Foi como se uma luz acendesse dentro dela, expulsando toda aquela escuridão que a acompanhava há tanto tempo. Nos dias que se seguiram, Ana notou a diferença. Acordava sem aquele peso no peito. Os pensamentos ruins, que antes a atormentavam sem parar, agora pareciam distantes, como se tivessem perdido o poder sobre ela. Uma tarde, enquanto arrumava a casa, percebeu que estava cantando algo que não fazia há anos. E não era qualquer canção, era um hino que ouvirá no culto, um que falava de esperança. Sua família notou a mudança. Sua mãe, que tanto sofreu vendo a filha afundar, agora via sorrir de novo. O que aconteceu com você, filha? Perguntou certa vez. Ana apenas abraçou-a e respondeu: Deus me encontrou. E ele não me soltou mais. Hoje, Ana serve na igreja. Ajuda a receber os visitantes, compartilha sua história com quem chega desanimado, e sempre repete a mesma coisa: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não importa quão fundo esteja o seu poço, a mão dele é mais longa. E assim, mais uma história de milagre se juntava às tantas outras na congregação cristã no Brasil. Não era coisa de sorte, nem coincidência. Era fé viva, a mesma que moveu Dona Maria, que libertou Ana, e que continua chamando aqueles que ainda não descobriram que, no lugar onde Deus é adorado em espírito e em verdade, os impossíveis se tornam possíveis. Porque a CCB não é apenas uma igreja. É um lugar onde Deus ainda fala. Onde Ele ainda age. Onde vidas são transformadas não por força humana, mas pelo poder daquele que disse: tudo é possível ao que crê. E isso, meu amigo, não é história. É realidade. Uma realidade que pode começar na sua vida hoje, se você deixar. Naquela mesma semana, enquanto as irmãs ainda comentavam sobre o milagre de Ana, um jovem chamado Lucas chegou à igreja pela primeira vez. Ele não era de falar muito, mas seus olhos revelavam um cansaço profundo, como se carregasse um peso invisível nas costas. Havia meses que não dormia direito, atormentado por dívidas que pareciam não ter fim. As contas se acumulavam, os credores ligavam sem parar, e a sensação de fracasso sufocava. Até pensei em desistir de tudo, confessou mais tarde a um irmão que o abordou com um sorriso sincero. Mas algo o trouxe até ali.
Talvez fosse a lembrança da avó, que sempre falava da CCB com tanto carinho. Ou quem sabe a vozinha no fundo da alma que sussurrava: tenta mais uma vez. Ele entrou tímido, sentou-se nos últimos bancos e ouviu os hinos sendo entoados com tanta unção que, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz estranha invadir seu coração. Quando o irmão que presidia a reunião começou a falar sobre a providência divina, Lucas sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Não era chorar de tristeza, mas de alívio, como se alguém finalmente entendesse sua dor. No final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam com apertos de mão e abraços fraternos, um homem de meia idade, dono de uma pequena padaria no bairro, aproximou-se dele. Irmão, tudo bem? Vi que você chegou hoje. Se precisar de algo, estamos aqui. Lucas engoliu em seco, envergonhado, mas as palavras saíram antes que pudesse impedi-las. Na verdade, estou em uma situação muito difícil. Não sei mais o que fazer. O irmão sorriu, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus não nos abandonou. Amanhã, passe na padaria. Vamos conversar. No dia seguinte, Lucas foi até o estabelecimento, esperando talvez um conselho ou uma palavra de ânimo. Mas o que encontrou foi muito mais. O irmão padaria ouviu sua história, fez algumas perguntas e, depois de um momento de silêncio, disse: Sabe, ontem à noite, depois do culto, senti no coração que deveria separar uma quantia para ajudar alguém. Não sabia quem, nem por quê. Mas hoje Deus me mostrou. E então, com as mãos trêmulas de emoção, entregou a Lucas um envelope com o valor exato para quitar a dívida que mais o oprimia. Lucas não acreditava no que via. Mas por quê? O Senhor nem me conhece, balbuciou. O irmão apenas respondeu: porque Deus conhece você. E Ele usa quem Ele quer para abençoar. Agora, o que você vai fazer com essa oportunidade? Aquela pergunta ecoou em sua mente nos dias seguintes. Lucas não apenas pagou suas dívidas, mas começou a frequentar a igreja com assiduidade. Pouco tempo depois, conseguiu um emprego estável, e o que antes era desespero virou gratidão. Hoje, Lucas é um dos irmãos mais ativos na congregação. Sempre que pode, compartilha seu testemunho com os novos: eu vim aqui quebrado, sem esperança. Mas Deus não só me tirou do buraco, Ele me deu um propósito. Se Ele fez por mim, que não merecia nada, imagine o que pode fazer por você. E assim, mais uma vida se junta ao coro daqueles que, na CCB, descobriram que os milagres não são coisas do passado. São sinais de um Deus que ainda caminha entre seu povo, transformando cinzas em beleza e pranto em dança. Porque na congregação cristã no Brasil, a história de cada um que chega com o coração aberto vira um capítulo novo da mesma verdade: onde há fé, Deus age. E onde Deus age, nada fica igual. O milagre completo. Anos depois, Lucas não apenas reconstruiu sua vida, tornou-se um instrumento nas mãos de Deus. O emprego estável se transformou em uma pequena empresa que hoje emprega outros que, como ele, precisavam de uma segunda chance. Sua família, antes fragmentada pela dor, agora se reúne aos domingos na CCB, onde sua esposa e filhos servem ao Senhor com o mesmo zelo. O que era um homem destruído virou um farol, suas palavras, antes carregadas de amargura, agora são bálsamo para almas feridas. Mas o maior milagre não foi o que ele recebeu, e sim o que passou a dar. Certo dia, um jovem chamado Mateus chegou à congregação com os mesmos olhos vazios que Lucas já teve. Desempregado, viciado, sem rumo. Ao ouvir o testemunho daquele homem que não merecia nada, Mateus chorou. Se Deus fez isso por você, talvez Ele possa me salvar também, murmurou. Lucas o abraçou, e ali começou mais uma história de restauração. Reflexão final: o Deus dos impossíveis. Os milagres não são apenas curas instantâneas ou soluções mágicas, muitas vezes, são processos. Processos de um Deus que não desiste, que tece esperança onde só havia escombros. Lucas aprendeu que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que Deus estará lá, mesmo quando o caminho dói. Sua vida provou que as cicatrizes não são sinais de derrota, mas mapas de uma jornada onde a graça venceu. Lição de vida: a fé que move montanhas começa com um passo. Se hoje você se sente como Lucas no início dessa história, esmagado, sem saída, lembre-se, o mesmo Deus que transformou cinzas em beleza ainda está escrevendo histórias. Não espere estar perfeito para buscar a Ele. Basta chegar.
Basta abrir o coração. Porque na CCB e onde quer que haja um coração sincero, o milagre não é exceção. É a regra. E assim, o coro cresce. Uma vida de cada vez.